Eu costumo sempre dizer que o direito tributário e o direito previdenciário andam de mãos dadas, pelo fato de que o pagamento ao INSS, que é uma contribuição social, é considerado um tributo, então segue as regras do direito tributário. E por isso, mais uma vez, a gente vai dar uma olhada nas convenções internacionais justamente que tratam desse tema. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje a gente trata da convenção entre Brasil e Canadá para evitar a bitributação. Vem comigo! O Brasil tem apenas um acordo para evitar a bitributação com o Canadá. Eu sei que a afirmação parece ser um pouco óbvia, mas é que no Canadá, para quem não sabe, a região de Quebec tem uma certa autonomia e tanto é verdade que eles têm uma constituição própria e, além disso, o Brasil tem outros acordos, como o acordo previdenciário, e nesse caso há um acordo com o Canadá e há outro acordo com o Quebec. Mas essa parte de bitributação é só um acordo que engloba todo o país, inclusive a província de Quebec. E até, já falando para vocês, eu já fiz um vídeo sobre o acordo previdenciário do Canadá, outro sobre Quebec, e tem até uma live que eu fiz com uma empresa para falar como migrar para o Canadá, como a gente falou um pouco dos acordos e tal. Eu vou deixar os links dos 3 vídeos, caso vocês tenham interesse, para dar uma olhadinha. E também, se vocês acharem interessante, já peço para vocês que curtam o canal, compartilhem o conteúdo, porque muita gente às vezes pergunta, não sabe que pode se aposentar utilizando o tempo no Canadá e tal. E também já fique à vontade para se inscrever no canal e ficar sempre ligado. Essa convenção que a gente trata hoje é para evitar a bitributação e para evitar também evasão fiscal. Evasão fiscal é um nome bonito que eles dão para sonegação fiscal, né? São acordos que os países fazem justamente para evitar esse tipo de conduta. Basicamente, a gente vai tratar, o que a gente trata aqui é relativo a 2 decretos e 2 portarias. Tanto os decretos como as portarias você pode também acessar na descrição, porque o vídeo aqui é resumido. Então, se você quiser se aprofundar, e como a gente vai ver durante o vídeo, tem bastante detalhe, bastante exceção. Então, se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá nas portarias e nos decretos. Essa convenção, ela se aplica unicamente aos impostos sobre a renda, tanto no Canadá como no Brasil. E também por que a gente diz isso? Porque se tiver outro tipo de imposto, por exemplo, IPI, IOF, imposto sobre importação, enfim, então essa convenção não entra. Ela é aplicada exclusivamente para que a gente não pague 2 vezes o imposto de renda. Essa convenção, ela tem uma cláusula que trata de domicílio fiscal. A questão do domicílio fiscal, eu acho que é uma das campeões de perguntas que a gente recebe aqui no escritório, porque a gente faz muita assessoria para pessoas que querem morar no exterior ou que já estão morando no exterior, para saber como pagar a aposentadoria, como se aposentar, fazer simulação, tudo isso. E claro, a gente também trata dessa parte. A primeira coisa que a gente tem que ver, que você, principalmente se estiver no exterior, estiver morando no Canadá, tem que ver, é qual o seu domicílio fiscal. É o Brasil ou o Canadá, ou os dois. Isso faz uma grande diferença, porque isso vai dizer onde você vai pagar seus impostos. Também é muito comum que o pessoal, eles chegam aqui no escritório falando pra gente, olha, porque eu tô morando no exterior, mas eu não quero mudar o meu domicílio fiscal, quero que minha residência fiscal continue no Brasil. Só que, na verdade, isso não é uma opção da pessoa, isso a lei que impõe. Se você não preencher os requisitos, você deixa de ser residente fiscal no Brasil. E quais as implicações disso? A implicação é justamente a parte tributária, que eu digo que é a única parte, ou pelo menos uma das únicas, que funciona muito bem no Brasil. Eu costumo dizer que se tudo no Brasil funcionasse como a Receita Federal, como a maneira como eles fiscalizam, então o Brasil seria quase uma Dinamarca. Por quê? Se você está morando no Canadá, por exemplo, já há muito tempo, e você não transferiu sua residência fiscal, se você não informou a Receita Federal que você está morando no Canadá, você pode vir a ter um problema muito grande. Porque, em tese, o imposto de renda no Brasil, isso em tese não, está na lei, o imposto de renda no Brasil ele é universal. E o que significa isso? Se você está no Canadá, trabalhando lá, e está ganhando em dólar canadense, e não fez a saída definitiva do Brasil, não informou o governo brasileiro que você está lá definitivamente, esse valor que o seu salário no Canadá, ele tem que ser tributado no Brasil, você tem que declarar isso no Brasil. E caso você não o faça, é sonegação fiscal. Então, você pode daqui a pouco voltar para o Brasil e se você tiver uma conta bancária, tiver imóvel, você pode vir a ter uma conta muito grande para pagar e a Receita pode, claro, entrar com um processo contra você e você talvez não vá receber intimação porque você está morando fora, mas oficialmente você está morando no Brasil. Então a Receita vai enviar uma carta para o seu domicílio oficial aqui no Brasil. E se você não recebeu, o problema é seu, porque você teria que informar, a obrigação de informar a Receita, o INSS, da mudança de endereço é sua. E claro, a gente aqui não está fazendo juízo de valores, eu estou falando a coisa bem resumida,
mas tem muita gente que deixa de fazer porque a saída definitiva, porque a pessoa passa a ter uma certa restrição para ter conta bancária, para ter movimentação, imóvel, tudo isso, mas também se não fizer pode ter um problema, porque como eu falei para vocês, é sonegação fiscal e daqui a pouco se você está morando no Canadá e quer repatriar, quer voltar a morar no Brasil, você não vai conseguir trazer o seu dinheiro. Ou se trouxer, vai ter que explicar para a Receita. Por exemplo, você vem com 50 mil dólares canadenses e você vai ter que explicar para a Receita como que você conseguiu esse dinheiro. Porque você nunca declarou, certo? E daí, só para finalizar esse ponto, se por exemplo você informou o governo brasileiro, fez a saída definitiva, ganhou 50 mil dólares no Canadá nesse meio tempo e quer repatriar o valor, não vai ter nenhum problema, porque daí você vai chegar aqui e vai dizer, olha, estou voltando para o Brasil. Então o governo, você pode entrar com todo o seu dinheiro que você ganhou no Canadá sem qualquer problema, não vai ter nenhum empecilho com a Receita Federal. Claro que tem muito mais detalhes, só que o vídeo não é sobre residência fiscal, tá? Então a gente continua, mas isso é só um resumo para vocês saberem do que tem que fazer. Então nesse tipo de convenção há diversos pontos, tipo rendimentos de bens imobiliários, dividendos e tal, que dizem onde deve ser tributado. Eu vou fazer um resumão para vocês, à medida do vídeo eu vou falando, mas isso é só um resumo para você saber que existe, tá? Se você for fazer alguma coisa, é interessante talvez ou que você leia o decreto ou que você procure um profissional que você confie, porque há sempre muita exceção, tá? Então nessa parte de rendimentos de bens imobiliários, por exemplo, vamos supor que você esteja no Canadá, né? A gente está falando do Canadá hoje, vamos supor que você esteja morando no Canadá, mas tem um imóvel no Brasil. O que acontece? A tributação desse aluguel, se você tiver rendimento desse imóvel como aluguel, a tributação ela tem que ser feita no Brasil, tá? Tem uns trâmites ali que são um pouquinho mais complicados, você tem que constituir procurador, tudo isso, tá? Mas a questão aqui é só para ver onde a gente vai tributar. Então, para repetir, se você está no Canadá e tem imóvel no Brasil, a declaração tem que ser feita diretamente no Brasil, para que daí depois você não pague imposto no Canadá. O mesmo pensamento se aplica para lucros de empresas, ganhos de capital, tudo isso, ou seja, a tributação ela deve ser na sede da empresa, tá? Via de regra. Já para os dividendos, a regra geral, ela é um pouquinho diferente. O correto deveria você que fosse tributado onde a pessoa recebe. Por exemplo, você está recebendo um dividendo de uma empresa, então se a empresa é de um país e você está no outro, você vai ter que tributar onde você está recebendo. Só que, como eu falei, essa é a regra geral. Existe uma série de exceções para a questão específica dos dividendos, tá? Então, novamente, se você está nessa situação, é importante dar uma aprofundada para não ter perigo de fazer uma declaração errada ou mesmo pagar imposto duas vezes, ou pagar no lugar errado também, que é complicado. E no caso de juros, royalties, esse tipo de coisa também a regra é que seja tributado onde a pessoa recebe, tá? Há uma questão com relação aos profissionais independentes que também, via de regra, a tributação é onde a pessoa prestou o serviço. Isso eu acho bem interessante porque essa convenção ela é antiga, ela é de 85, então, claro, a coisa evoluiu bastante, principalmente agora, depois da pandemia, com questão ao serviço online. Pessoas que estão trabalhando à distância, né? Pessoas que estão fazendo muitas reuniões, enfim, mudou bastante mesmo essa questão de trabalhar à distância. Então, isso parece ser interessante, a gente não sabe se o artigo vai acompanhar, se a jurisprudência, ou seja, decisões de tribunais, vão acompanhar essa evolução, mas o fato é que muitas vezes a pessoa pode estar no Canadá, pode estar prestando serviço para um brasileiro aqui, para uma pessoa física, mas à distância. A princípio, de acordo com a convenção, a tributação teria que ser lá. Salvo uma exceção, se a prestação de serviço for para a empresa, por exemplo, um advogado que está prestando serviço para uma empresa no Brasil. Então a tributação aí sim deve ser no Brasil. Eu sempre gosto de trazer casos práticos, porque às vezes eu falo que a coisa parece ser tudo muito simples e deveria ser, mas no nosso Brasilzão, muitas vezes o simples acaba sendo complicado. Então, teve um caso que foi julgado pelo Tribunal da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, que ele tem sede em Porto Alegre. A questão era a seguinte, eu vou, claro, resumir bastante para vocês, mas basicamente uma empresa brasileira que ela fazia remessas para uma outra empresa no Canadá e na Alemanha. O que a União achou? A União disse, não, está fazendo essa remessa, tem que tributar aqui no Brasil, certo? Ocorre o seguinte, se tributasse no Brasil, ia ter que tributar lá também. Ocorre o seguinte, a empresa disse, não, a gente não tem que tributar esse valor no Brasil, porque isso a gente está pagando a título de lucro. E lucro, como a gente já viu, como vocês lembram, a tributação é, via de regra, onde a pessoa recebe, pessoa física ou pessoa jurídica.
E foi essa discussão. Então a questão foi para o tribunal, para esse TRF4. Foi julgado favorável em favor dessa empresa, tá? Ou seja, realmente o juiz, a maioria dos desembargadores entenderam que o valor realmente era um lucro e não tinha que tributar. Só que ainda teve juiz, teve desembargador que entendeu que não estava caracterizado ali, que era lucro e tal, e que era uma remessa simples, então haveria de se fazer essa tributação. Então vocês veem, claro, a gente está falando de empresa para empresa, eram remessas, eram valores expressivos, tá, pessoal? Então, claro, vai tributar, a gente está falando, enfim, bastante dinheiro. Então, assim, mas só para vocês verem, com uma interpretação, essa remessa que eu estou fazendo para o exterior, isso é lucro, isso é, não sei, é dividendo, é royalties, isso pode acarretar toda uma discussão, e acarretou nesse processo, e claro, isso gera um pouco de prejuízo para a empresa, porque a empresa, claro, tem que se defender na justiça, né, pagar seus advogados, tudo isso. Tem uma cláusula também nessa convenção que ela trata de pensões. Pensões para esse tipo de convenção é bem abrangente, tá? Pode ser uma pensão alimentícia e pode ser, sobretudo, um benefício previdenciário, que é o foco realmente desse canal. Ou seja, uma aposentadoria, uma pensão por morte, enfim, qualquer benefício previdenciário, tá? Isso para saber onde a gente vai tributar. E já aproveitando que agora a gente está falando disso, que é realmente o foco do canal, essa parte de direito previdenciário, principalmente internacional, para você saber onde se aposenta e tal. Como eu comentei no início do vídeo, a gente já fez vídeo comentando sobre o acordo que o acordo previdenciário que o Brasil tem com o Canadá e o outro que o Brasil tem com o Quebec. Então, se você quiser acessar o link, mas basicamente esses acordos eles servem para que a pessoa tenha uma proteção social, tenha mais chance de conseguir uma aposentadoria. Então, se você trabalhou no Canadá, pode trazer esse período para o Brasil para somar e se aposentar com mais facilidade. Então, acho que é bem vantajoso e bem bacana. Voltando para essa parte da tributação, ela é bem confusa, na verdade. Essas convenções, elas são bem confusas. Elas pegam um modelão da OIT, tá? Então, acaba sendo bem confuso. Mas, enfim, o que diz o dispositivo a princípio é o seguinte, é que a tributação do benefício previdenciário deve ser onde a pessoa recebe. Para melhorar para vocês, tá? Vamos supor que você é aposentado pelo INSS. Você está no Canadá, mas você é aposentado pelo INSS. Então, de acordo com o início ali do artigo, o benefício deveria ser tributado lá no Canadá. Ocorre o seguinte, na prática o INSS vai reter 25% na fonte aqui, tá? Aí, esse dispositivo, essa cláusula da convenção, ela diz que em alguns casos o benefício pode ser tributado no país de origem se a pessoa prestou serviços antes. Mas me parece meio óbvio que se a pessoa está aposentada, tem uma aposentadoria no Brasil, ela chegou a trabalhar no Brasil, lógico, ela se vinculou ao sistema brasileiro, senão ela não conseguiria se aposentar. Mas enfim, então a gente tem essa coisa que é meio confusa, mas na prática, pelo menos o INSS, ele vai enviar o benefício para você no exterior, você está morando no Canadá, você vai passar o dado da conta, tudo certinho, e eles vão te enviar, só que fica retido 25% de imposto aqui. De qualquer maneira, se você está no Canadá e tem mais um desconto da parte canadense com relação ao imposto de renda, então você tem que dar uma olhada, né? Porque você não pode pagar duas vezes o imposto. E essa convenção ela tem uma peculiaridade ainda com relação a essa cláusula de pensão que eu acho muito bizarra. Diz ali que se você receber mais de 4 mil dólares canadenses por ano com relação à aposentadoria, esse valor ele pode ser tributado nos dois países. Isso para mim é muito bizarro, porque eles fazem uma convenção justamente para evitar a bitributação e há um dispositivo dizendo que você pode ser bitributado. Então, para mim é muito estranho. E esse tipo de dispositivo ele não é comum em convenções assim para evitar a bitributação. Existe, por exemplo, no caso da Suécia e tal, mas não é comum, tá? Então é bom também ficar atento a essa peculiaridade. E assim, eu falo tudo isso, claro, de novo, né, muito resumido, mas talvez seja interessante se você está na dúvida, fazer um planejamento, se você está no Canadá, quer se aposentar no Brasil, saber como é, saber como pagar, às vezes o pessoal vai lá, paga o INSS, paga errado, isso acontece, não é simplesmente chegar lá e pagar. Então talvez fazer um planejamento mesmo, fazer um planejamento para ver se você informou quais os efeitos de não informar ou informar a saída definitiva no Brasil, que isso também é muito importante. Então daí a gente já se encaminha para o final do vídeo, espero que ele tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado e claro, novamente convido você, se foi útil, se gostou, que curta o vídeo, que compartilhe e que se inscreva no canal para que cada vez mais pessoas saibam dos seus direitos. Muito obrigado e até a próxima semana, um grande abraço.